Fala galera, tudo bom com vocês? Então, esse aqui é o canal Help, trazendo a nossa primeira aula aqui do canal, tá bom? Hoje a gente vai estar falando sobre os conceitos básicos da geografia, tá? Excepcionalmente hoje, tá? Ontem a gente teve um probleminha com o vídeo, não foi possível estar postando, então hoje a gente vai estar trazendo, além do conteúdo, tá? A gente vai estar trazendo um exercício também, já para ser corrigido hoje, tá? Não ficaria para o dia seguinte. E amanhã mais uma aula aí, normal. Peço desculpas a vocês pela voz meio fanha, né? Hoje o tempo tem mudado aí com certeza algum resfriado deve ter pintado na área, mas desculpas à parte, vão para a aula, vão para a explicação, para a gente estar antenado aí no Enem, tá bom? Olha só, pessoal, quanto aos conceitos básicos da geografia, é muito importante a gente estar entendendo todos eles, porque eles vão ser base, muitas das vezes, para a gente estar entendendo outras coisas. Como, por exemplo, questão de território, vai estar muito influenciada também na questão da geografia política, tá? Então é muito importante vocês estarem bem atentos para todos, porque eles dão uma estrutura, uma base, de forma geral, para a geografia, tá? A gente vai começar falando aqui então primeiro sobre o espaço geográfico. O espaço geográfico é basicamente isso tudo onde nós estamos vivendo, tá? E cheio de relações, essas relações sempre muito ali ferrenhas, tá bom? E essas relações elas sempre vão passar muito dentro do espaço geográfico entre o homem versus a natureza, tá bom? Então, essa relação, ela está sempre muito presente do homem com a natureza. A gente tem visto aí, né, no Rio de Janeiro, problemas, né, com a chuva. Então, assim, é a natureza tendo essa relação com o homem. Mas por que será, né? Então, assim, se a gente for ver o histórico de ocupação do município do Rio de Janeiro, é um histórico de ocupação onde um homem invade a natureza, né? A gente pode estar citando o aterro do Flamengo, tá? Os prédios de Copacabana, tá bom? Que por algum período do ano eles tampam totalmente o sol em direção à praia. Então, assim, é um local onde o homem acabou invadindo a natureza, como diversos outros espaços, tá? Então, dentro desse espaço geográfico, o homem interage o tempo todo com a natureza e muitas vezes a natureza dá alguma resposta quanto a isso, tá? O homem também ele estabelece relação com outros homens dentro desse espaço geográfico, tá bom? Então os homens estão sempre estabelecendo outras relações. O espaço geográfico é bem tranquilo de entender, basicamente é todo esse espaço que nós estabelecemos essas relações, tá certo? Então vamos passar para o próximo aqui, que é paisagem, tá? A paisagem ela tem alguns pontos aí que de vez em quando surgem alguma dúvida quanto ao pessoal. E é o seguinte, galera, paisagem, eu até entrei em alguns sites, tá? E eles falam o seguinte, paisagem é tudo aquilo que a gente vê. Mas não é só tudo aquilo que a gente vê, tá? Tem muita coisa que a gente não vê que faz parte da paisagem, tá bom? Por exemplo, alguns processos que estão ocorrendo que a gente não está vendo, mas ele está modificando a paisagem, tá? Dinâmicas que ocorrem ali naquele local e aí ele está alterando a paisagem. Então a paisagem não é só aquilo que a gente vê, tá? Porque, olha só, imagina um deficiente visual. Então, para ele não existe o conceito de paisagem? Lógico que não, tá? Existe o conceito de paisagem, só que a percepção dele é com outras coisas. Ele vai usar o olfato, a audição, tá bom? O tato, e a partir de outros segmentos, a partir disso, ele vai estar conseguindo entender o espaço geográfico e na cabeça dele ter uma paisagem daquele local, a partir de outros segmentos, não só a partir da visão, tá? Então a paisagem não é só aquilo que a gente vê, mas é tudo aquilo que também está por trás daquilo dali, tá bom? Então não se prendam somente a isso, tá? A paisagem, muita gente fala, olha que dia bonito, olha que local bonito, olha que paisagem. Pessoal, não caiam nessa também, dessa do senso comum, de achar que paisagem é só aquilo que é bonito. Não necessariamente, tá?
A paisagem ela não tem que ser bonita. Vocês estão me vendo aqui agora e não tem nada de bonito nisso, tá certo? Então, não existe essa questão de bonito ou feio. Então, é paisagem, tá bom? Outra coisa, nós vamos ter também a questão da paisagem natural e da paisagem construída. Ah, qual que é a diferença? A paisagem natural é aquela paisagem onde o homem não interviu, onde o homem não botou o dedo ainda, tá bom? E a paisagem construída é aquilo onde o homem já se inseriu, já modificou, tá? Então é uma diferenciação muito básica e muito fácil de ser entendida, tá certo? Então, paisagem é isso. Vamos agora então para território. Alguns alunos, quando a gente vai, né, para a sala de aula e tal, até peço para vocês me deem um feedback do que vocês estão achando, tá bom? No final do vídeo tem um recadinho para vocês, então não pulam o vídeo, assistam tudo, tá? O pessoal tem dúvida, questão de território, questão de lugar, até questão que a gente vai estar vendo hoje é para a gente conseguir diagnosticar isso, tá? Vai estar ajudando bastante. Olha só, o território, basicamente ele é um determinado espaço geográfico onde eu vou exercer poder. Então, em determinado espaço geográfico onde alguém exerce poder, ele é território. Ele virou o território de alguém, tá bom? Como que a gente pode dar esse exemplo? Quando a gente vai ver alguma notícia no jornal, fala, ó, país tal invadiu o território inimigo. Como assim? Imagine o seguinte, a guerra que ocorreu aí, né, os Estados Unidos da América invadindo o Iraque, tá bom? Quando dá notícia, fala, ó, os Estados Unidos acabam de invadir território inimigo. Como assim? Olha só, o Iraque é um país que tem um determinado espaço geográfico, tá? Como aquilo ali é dele, ele exerce o quê? Poder. Então passa a ser o quê? Território. Então o território é de quem? Do Iraque. Tranquilo? O que os Estados Unidos faz? Invade o Iraque. Então o que ele acaba de fazer? Invadir o território do inimigo. O território do Iraque, que era considerado para eles, né, o seu inimigo. Tá bom? Então sempre se atentem para esses pequenos detalhes aí, das notícias, né, essas informações que são dadas para vocês estarem entendendo melhor, tá? Então o território é aquilo que é determinado espaço onde você vai exercer poder. Uma marca aí, por exemplo, que a gente pode também estar citando, é o cachorro fazendo xixi no poste. Por que ele faz isso? Para marcar o território. Então, ele cheira determinado espaço, percebe que aquele cheiro não é da sua urina, ele vai e urina por cima, tá? Aí vai vir um outro cachorro, vai sentir o cheiro diferente, também vai urinando. Por quê? Eles tentam marcar território, eles tentam fazer com que aquele território ali seja marcado por eles. Para o cachorro, o outro cachorro que vier, fala, opa, aqui não, aqui tem dono. O cachorro acaba fazendo o xixi por cima, né? Aí a gente vai falar um pouquinho então agora de lugar para a gente conseguir diferenciar o território, que é o seguinte, o lugar, ele não é o mesmo. Por exemplo, o meu lugar pode ser que não seja o lugar de vocês. E o lugar nunca é o mesmo para todas as pessoas, tá bom? O lugar é um determinado espaço geográfico onde nós vamos ter o quê? Afetividade. Como assim? Vou ter afetividade. Por exemplo, o seu quarto, a sua casa, tá? A sua escola, tá bom? O seu trabalho. Então, aonde você está, um determinado espaço geográfico que você está, que você tem afetividade, que você gosta, que você tem um sentimento, ele passa a ser lugar, tá bom? Então, por exemplo, a casa de vocês é o lugar de vocês. Mas, por exemplo, para mim, para outra pessoa, pode não ser, tá bom? Então, pessoal, se atentem para isso. O lugar não é sempre o mesmo para todas as pessoas, porque cada um vai ter afetividade por um lugar específico. Então, por isso que de vez em quando vocês escutam falando as pessoas, ah, não me dei bem em tal local, porque lá não é o meu lugar, aqui é o meu lugar, tá? É por causa disso, as pessoas falam isso muito no senso comum,
mas elas não param para perceber o quanto é verdade, o quanto elas têm esse conhecimento geográfico muitas vezes. Tá certo, pessoal? Então é isso. Determinado espaço geográfico que eu estabeleço o poder é território. Determinado espaço geográfico onde eu tenho afetividade é lugar. Um vai anular o outro? Não. Então eu posso ter um determinado espaço geográfico onde eu goste, tá? E onde exerço poder. Outro exemplo é a casa de vocês, tá? Então você gosta daquele local, então ele se torna o seu lugar, porque você tem uma afetividade por aquilo dali. Só que não é qualquer pessoa que vai entrar na sua casa. E se entrar, você não vai gostar, vai ter suas reações, enfim. Porque você exerce o poder. Além da afetividade, você exerce o poder. Então, esse determinado espaço geográfico, além de lugar, é seu território. Tá bom? Para a gente falar um pouquinho agora, então, de região, a gente precisa ter uma coisa muito clara. Para a gente delimitar determinado espaço geográfico em regiões, é necessário que a gente tenha critério. Então, quando a gente pega um espaço geográfico e vai dividi-lo em regiões, a gente vai ter que ter algum critério específico. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um determinado espaço geográfico onde tem uma barreira geográfica, uma serra, uma montanha, enfim, algo que demarque um rio, tá bom? E aí, a partir disso, a gente pode estabelecer esse critério, critério físico, tá? Então aquela barreira ali, ela se torna uma divisão da região. E aí pode falar outra coisa também. Olha, eu tenho um rio aqui que corta, é difícil transpor, as pessoas estão mais divididas e as pessoas de cada lado, elas são muito diferentes. Cada uma tem uma cultura, cada uma tem um jeito de vivenciar as coisas, um jeito de agir. Então, a comida é diferente, tem as comidas típicas, cada um não se mistura. Não é aquela cultura tão misturada, tá bom? Então, o que acontece? Você começa a delimitar essa região, estabelecendo sempre um critério, tá bom? Essa é a ideia do canal, é tentar fazer com que as coisas sejam mais claras e mais sucintas possíveis, para você estar entendendo da melhor forma, porque se você pesquisar isso aqui na internet, você vai ver inúmeros conceitos que, assim, muito delimitadozinho ali, que nem sempre é assim, tá? Nem sempre é uma receitinha de bolo que se você seguir vai estar tudo certinho, tá bom? Quando eu falei com vocês que tinha um recadinho especial, eu não esqueci. Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês quanto à questão do recadinho que eu tinha para dar é o seguinte: vai estar lá no nosso Instagram, tá? Vai estar nos stories, vai estar nos destaques, vai estar lá no feed. Eu vou estar explicando um pouquinho melhor como é que funciona os bastidores do canal, como é que eu faço para gravar, tá? E isso vai vir pro YouTube de uma maneira assim mais densa, mais completa. Ah, como assim? Já teve gente me mandando mensagem perguntando como é que eu gravo vídeo, como é que eu edito, qual programa que eu uso. Teve gente me mandando, eu faço vídeo, tô editando com o Movie Maker. Meu Deus. Pessoal, vão tentar ter, então, assim, esse diálogo. Eu não sou um mestre nisso, bem longe disso. Tento editar da forma mais básica possível. Mas é sempre bom a gente estar usando uns programas melhores, tá? No Windows Movie Maker ele dá um leque de opções muito pequeno, tá bom? E além do mais, ele não dá mais atualizações, você não vai receber atualizações do Windows Movie Maker, tá bom? Então, assim, antes estava sendo um maior rolê para gravar, tava tendo que empilhar umas caixas, colocar umas poltronas, aí colocar o tablet, o áudio estava ficando ruim porque estava longe. Aí eu comecei a pegar o microfone do celular, pendurar ele para tentar aproximar um pouco mais o microfone. E aí a gente conseguiu fazer uma aquisição aí do microfone, vocês estão vendo que eu já estou usando hoje, tá? Então deixei o feedback se melhorou um pouco mais o áudio, tá? Tô gravando numa resolução Full HD, tá bom? Eu gravo do celular. E aí muita gente vai perguntar, pô, mas eu tô tentando gravar com áudio externo no meu celular e não funciona. Galera, eu também uso esse microfone externo no celular da Motorola. E a câmera da Motorola não vem com esse suporte. Então é interessante que vocês tenham um aplicativo, vou estar indicando alguns aplicativos e também vou estar mostrando o programa que eu uso para poder estar editando o vídeo. É facinho de cortar e de editar, tá bom?
colocar aqueles detalhes preto e branco, enfim, não é difícil. E outra coisa, e agora vocês percebem que está mais estabilizado, mas vocês vão ver que está sempre numa altura padrão, porque também chegou o tripé, tá bom? Então a gente está usando agora um tripézinho, o tripé tá aqui na frente, tá? Já tem aquele tripé pequenininho, tá bom? Aquele tripé de mão, que também dobra e agarra em alguns locais, tá? E aí eu vou dar mais detalhes futuramente disso, tá? Então, microfone, quando você vai comprar, a maioria deles tem 1 metro só, tá? E é bom que você compre um extensor, veja a entrada direitinho. Então, assim, vamos explicar de uma melhor forma, mais conteúdo. Vai estar lá os bastidores, como é que a gente está gravando, e depois isso vai pro canal. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos para o exercício. Pessoal, então eu vou colocar o texto aí agora na tela para vocês estarem lendo junto comigo, tá bom? Então, olha só. IFET 2015, leia o texto a seguir. É fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. A questão primordial aqui não é, na realidade, quais são as características geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que se produz ou quem produz em um dado espaço, ou ainda quais são as ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço. Esse fragmento de texto é do Marcelo Lopes de Souza, tá bom? No livro Geografia, Conceitos e Temas, organizado pela Ina Elias Castro, o Paulo César da Costa Gomes e o Roberto Lobato Correia são os organizadores desse livro, Geografia, Conceitos e Temas, da 8ª edição no Rio de Janeiro, tá bom? Em 2006, você pode encontrar isso na página 78, 79, e ele fala o seguinte, a questão é: o geógrafo Marcelo Lopes de Souza, no trecho transcrito acima, trata de um dos conceitos-chave da ciência geográfica. Que conceito é esse? Letra A, rede. Letra B, lugar. Letra C, território. Letra D, região. E letra E, paisagem. Pessoal, acho que assim, quem consegue ler esse fragmento e fazer uma interpretação rápida, é muito fácil de vocês estarem compreendendo, tá bom? Reparem que na primeira frase ele já mata o que é a questão. Ele fala, ele usa uma palavra, e aí vocês podem estar olhando, eu vou colocar na tela de novo para ver se vocês observam. Olha só o que ele coloca aí. É fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Pessoal, se tem relação de poder, lembra lá o que é? Se tem relação de poder, se eu exerço poder em algum local, eu estou falando de território, tá? Então, é bem simples essa questão, tá? Então, se você está fazendo o Enem, leu a questão e já matou a charada, assim, ganhou tempo. É mais tempo para uma próxima questão. Agora, quem não está preparado, quem não consegue ter esse tipo de interpretação rápida de uma questão no Enem, pessoal, infelizmente, vai perder muito tempo com uma questão muito simples, tá bom? Então, vocês estão olhando aí agora as alternativas, e a alternativa certa vai ser qual? Território, que é a letra C, tá bom? Então, olha só, pessoal, letra C, tá? Território, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no direct lá no Instagram, @helpjf. As redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo, vai estar na descrição também, tá? Siga a gente lá nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho, ajuda o canal a estar crescendo, tá bom? Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês, a audiência de vocês, tá? Esse vídeo está ficando um pouquinho mais longo por causa do recado, por causa de um exercício também junto com a aula, tá? Mas agradeço demais vocês que puderam estar assistindo aqui a aula, tá? E ó, a gente amanhã volta com uma outra aula, com outro tema que vai ser fuso horário, tá? Muita gente tem dúvida quanto a fuso horário. Vou estar ensinando um passo a passo aqui para vocês não errarem mais nisso. Tá bom, pessoal? Então, agradeço demais. Siga a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, ó. A gente se vê por aí.